Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Continuaremos hoje a nossa aula sobre Renascimento. Na aula passada, não chamei a atenção para essa belíssima tela que abre a nossa aula. Essa tela é a criação de Adão, de Michelangelo. Esse é um detalhe da pintura do teto da Capela Sistina, no Vaticano. É uma obra que eu não me canso de observar e de me extasiar com a beleza que ela representa. Ao longo de nossa aula, nós iremos analisar justamente essas características do Renascimento que fazem desse movimento um movimento único em toda a história. Vamos lá? Em nossa última aula, nós fizemos uma comparação, conceituamos o Renascimento, fizemos uma comparação entre o mundo medieval e o mundo renascentista. O que muda na visão de mundo nos dois períodos. Hoje, analisaremos as características do movimento renascentista. De todas as questões cobradas nas provas de vestibular, ou é pedida a análise de alguma obra para justamente comparar com as características do período medieval, ou é pedido as características desse movimento. Vamos analisar cada uma delas. E é muito importante que você saiba todas essas características. Vamos lá. Então, a primeira característica, o que a gente chama de classicismo. O que é esse classicismo? Quando mencionamos o humanismo, nós falamos que o humanismo resgata a cultura clássica greco-romana. O que significa isso? Se na Idade Média Deus fica no centro do universo e não o homem, os renascentistas buscam um período anterior, que é a Antiguidade Clássica Greco-Romana, para se inspirar nos ideais desse período, principalmente o que diz respeito à valorização do homem. Então, todas as vezes que falarmos em classicismo, essa expressão nos remete então a esse resgate da cultura clássica greco-romana pelo movimento renascentista. Temos também o hedonismo, já falamos dele, a valorização do corpo, dos prazeres terrenos e espirituais, o culto ao belo. Se na Idade Média o corpo é negado, visto como feio, sujo, e deve ser feio e sujo, porque o que importa é a vida espiritual, os renascentistas exaltam a ideia de corpo belo. Corpo belo, manifestação de alma virtuosa. Essa é a ideia do hedonismo. Temos também o naturalismo, mostrar a natureza como ela é. A valorização do retrato fiel, real, estimulou o estudo da anatomia humana, das plantas e dos animais. Retratar as coisas tal como elas são. O racionalismo fundamental coloca em destaque a ideia de racionalismo, a busca da verdade por meio da investigação e da experiência, e não mais com base em princípios religiosos. Em tempos atuais em que tanta gente nega a ciência, é importante pensarmos no resgate desse conceito de racionalismo já no século XV. Observem bem, no século XV as pessoas já se preocupavam em não explicar definitivamente as coisas pela fé, mas pela razão. Temos também o humanismo, que é a filosofia do Renascimento, como já vimos, e o antropocentrismo, o ser humano no centro do universo. É muito importante, quando analisamos essas características, nós pensarmos o seguinte: o Renascimento foi um movimento de elite. Ele não foi um movimento que alcançou amplas camadas da população. O Renascimento foi um movimento que serviu indiscutivelmente aos interesses da burguesia. Essa burguesia que se afirma economicamente no contexto da Idade Moderna. Então, vou ressaltar, não há uma expansão dessas ideias entre a população de modo geral. O Renascimento fica então restrito a uma elite endinheirada, que paga os artistas para retratar
o seu modo de vida e se afirmar dentro desse contexto. Bem, aonde tudo isso começa? Tudo isso começa na Itália. E por que na Itália? Primeiro, a Itália foi o berço do Renascimento, porque a Itália foi o berço do Império Romano. E qual é o resgate que é feito aqui no Renascimento? Da cultura clássica greco-romana. Então, aonde que o Renascimento poderia ter nascido? Obviamente, na Itália. Temos também a proteção dos mecenas. Quem eram os mecenas? O fato da Itália ter sido, lembrem-se da Idade Média, a Itália monopolizou o mar Mediterrâneo, as cidades de Gênova e Veneza, na verdade, porque a gente não pode falar aqui em Itália de fato. A Itália só surge como país em 1871. Mas, quando pensamos nas cidades de Gênova e Veneza na Idade Média, elas monopolizavam o mar Mediterrâneo. Portanto, a burguesia fica muito rica. A burguesia italiana era a burguesia mais rica da Europa e ela que vai financiar os artistas renascentistas. Nós teremos uma tela exclusiva para explicar o que significa esse mecenato. Temos também a fuga dos sábios bizantinos para as cidades italianas. Quem são esses sábios bizantinos? Quando o Império Romano do Oriente cai em 1453, tomado pelos turcos otomanos, aqueles que viviam, os chamados sábios bizantinos, que são na verdade ocidentais, que viviam na região do Império Romano e preservavam a cultura clássica, eles saem dessa região e vão então para a Itália, levando todo esse acervo da cultura clássica que iria contribuir enormemente para o Renascimento. Temos também o progresso econômico, já citei, das cidades italianas, especialmente as cidades, como você vê aí no mapa, de Gênova, Veneza, mas também Nápoles, Pisa, Florença, Bolonha, que são cidades na Itália, aspas aí na Itália, obviamente, porque não temos ainda a Constituição, de fato, de um Estado Nacional. Bem, como eu disse, vamos analisar então o que foi o mecenato de fundamental importância no Renascimento. Termo que indica o incentivo e o patrocínio de artistas e de literatos e mais amplamente de atividades artísticas e culturais. Quem foram então os mecenas? Burguesia, príncipes e até papas que financiavam e protegiam as artes e os artistas. Entre as famílias mais ricas de Florença, contava-se os Médicis, que acabavam por controlar o governo da cidade e tornaram-se mecenas generosos, ou seja, essas pessoas que financiavam a arte foram de fundamental importância para a expansão desse movimento. Bem, tudo isso acontece na Itália no século XV. No século XVI, temos a expansão do Renascimento. A expansão do Renascimento se deve aos seguintes fatores. A proteção dos mecenas, mais uma vez, eles não atuam só na Itália, mas atuam em toda a Europa. A expansão do comércio, que leva cada vez mais à circulação de moeda e o enriquecimento da burguesia, que financia, então, esse movimento. Lembrando que a arte, de modo geral, é feita nos centros urbanos. Então, o crescimento das cidades foi fundamental para essa expansão. E, indiscutivelmente, um dos aspectos mais importantes, a invenção da imprensa. Observem bem, em 1455, o inventor alemão Johannes Gutenberg criou a tipografia e permitiu que os textos antes manuscritos fossem impressos. Os mecenas eram ricos e poderosos comerciantes, príncipes, condes, bispos e banqueiros que financiavam e investiam na produção da arte como maneira de obter reconhecimento e prestígio na sociedade. Voltei aqui na questão dos mecenas porque ela é fundamental. Então, a divulgação dessas obras, ela teve como fator essencial justamente a invenção da imprensa, que possibilita uma divulgação maior das obras renascentistas, principalmente as obras literárias. Nós iremos na nossa próxima aula analisar as obras de arte, as obras literárias do Renascimento. Então, nós faremos um trabalho, primeiro, um trabalho para vocês pesquisarem algumas obras, e algumas tanto na literatura quanto na pintura e na escultura,
e posteriormente faremos uma aula só de análise dessas obras. Um beijo para vocês, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Tchau!